Shalom, Pastor Carlos Lira com você aqui direto da Torre da Montanha em Belo Horizonte. Vamos ministrar um pouco aqui com o Ministério Academia de Ativação Espiritual. Nosso propósito é ativar o Espírito Santo na sua vida, é ativar, é fazer com que você acesse o avivamento disponível desde Atos 2. O avivamento já foi derramado. A primeira compreensão que você tem que ter é que não há um novo avivamento para ser derramado. Joel 2 já se cumpriu. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos 2, explicando o que estava acontecendo. O que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento da promessa do Pai, descrita lá em Joel 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é isto que aconteceu em Joel 2. O cumprimento da profecia em Atos 2, o cumprimento da profecia de Joel 2. Deus derramou o avivamento ali. Deus derramou e nunca mais os apóstolos entraram naquela nuvem de glória e nunca mais saíram dela. O que nós precisamos fazer é entrar debaixo da potente mão de Deus, é acessar este avivamento disponível. Paulo tem dito, escreveu em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Este é o nosso propósito, despertar a igreja de Jesus Cristo desses dias, para entrar na nuvem de glória, para acessar o avivamento liberado há quase 2000 anos, para vivermos as últimas horas dos últimos dias. Este é o momento em que nós chegamos. Palavra de Deus, eu queria dividir com você hoje lá em Marcos 4, a partir do verso 35. Jesus conversando com seus discípulos, ele manda que os discípulos entrem no barco, ele entra também, e eles vão atravessar para o outro lado. A palavra diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A palavra de Deus é muito clara, que nada causava medo, nada causava temor em Jesus. O que Jesus nos mostra aqui nesse texto é que ele tinha o controle, ele assumia o controle, fosse qualquer situação. O que Jesus está desafiando a mim e a você neste dia é assumir o controle, é dizer, aquiete-se, acalme-se, é dizer à ansiedade, aquieta-se, acalme-se, é dizer aos problemas, aquiete-se, acalme-se. O que Jesus está nos chamando a exercer a fé que Ele nos deu. A palavra de Deus nos diz que a fé foi liberada a nós por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que temos que fazer agora? Andar com medo, andar apavorado, temer. Jesus vai dizer o quê? Vocês ainda por que vocês estão ainda com tanto medo? Por que vocês ainda estão temendo? Ainda não tem fé? Precisamos exercer a fé. Deus nos desafia a exercer a fé. Deus nos desafia a andar por fé. A palavra de Deus, Paulo vai dizer que vivemos pela fé e não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não temos que viver atemorizados novamente. O drama que nós enfrentamos hoje
para colocar a fé em prática e fazer com que a palavra seja real, primeira coisa que eu vejo é o desprezo pela palavra de Deus. Nós lemos a palavra, mas no momento em que a angústia vem, no momento em que a ansiedade bate, no momento da situação pressiona, nós desprezamos a palavra porque não a reivindicamos, não a ativamos em nós e dizemos, eu não vou aceitar essa situação, eu vou viver de acordo com o que a palavra diz. Se a palavra manda eu pensar nas coisas do alto, por que eu vou ficar pensando e remoendo as coisas da terra? Paulo vai dizer, olha, leve toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades a Deus em oração. E a paz de Deus encherá os vossos corações e vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração. Pensem nas coisas do alto. Paulo chega a dizer, olha, tudo que é puro, tudo que é de boa vontade, tudo que é bom, tudo o que vai trazer, levar você para outro nível, pense nisso. Ocupe a sua mente pensando em Deus, pensando na glória que há de vir. Pense nas coisas do alto. E ele vai dizer, olha, pratiquem a parte da palavra que vocês aprenderam. Comecem a viver, aprende e pratica. Para quê? Para que a gente possa viver pela fé. Quando eu penso aqui nisso que Jesus me diz, olha, Jesus tomou autoridade sobre o mar. Jesus exerceu autoridade sobre o tempo. Mateus 28, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada. Efésios, Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Cristo. Colossenses, Paulo vai dizer, nós não vivemos mais aqui na terra, nós morremos. Agora estamos em Cristo, vivemos por Cristo, somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo, é preciso exercer a autoridade que nos foi dada. Exercer autoridade sobre o quê? Sobre as nossas dificuldades. Exercer autoridade sobre as situações que se apresentam e tentam nos atemorizar. Inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 119, os primeiros versos do Salmo 119, os primeiros 24 versos, o que o salmista faz? Ele nos ensina a restabelecer quem é Deus em nossas vidas, restabelecer o lugar de autoridade de Deus em nossas vidas. Ele nos chama a atenção que precisamos restabelecer a autoridade da palavra em nossa vida. E que se a gente restabelece isso, não vamos ter problemas de exercer fé. Olha o que ele diz na palavra. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu ando feliz porque eu vou viver em caminhos irrepreensíveis. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quando eu restabeleço o lugar da palavra, eu vou reconhecer quem é Deus, porque a palavra, eu somente posso exercer fé e posso restabelecer a autoridade de Deus na minha vida, quando eu começo a viver e a meditar na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que meditar na palavra constantemente, nós temos que meditar nela todo dia. A palavra tem que ter um lugar na nossa vida todos os dias. Eu não posso deixar de ler, porque é impressionante como a nossa mente esquece rapidamente. Você já leu o mesmo texto várias vezes e parece que você está lendo pela primeira vez? Porque ela se torna nova. É por isso que Deus adverte-nos. Por isso que escrevendo em Deuteronômio, o Senhor falou assim, medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de guardar e de andar e fazer tudo conforme está escrito. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. O que o salmista está dizendo, que quando ele aprendesse a palavra, quando ele compreendesse, ele não ia mais se decepcionar. Ele ia andar e obedecer a Deus de coração sincero.
Ele não ia ter problema em andar em fé, em exercer fé. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Esse é o desafio, guarde a palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Você está dizendo que ele decora a palavra e fica repetindo para ele: olha, você tem que obedecer isso, você tem que viver nisso, isso vai te tirar de problemas, isso vai te trazer para perto de Deus, isso vai fazer você vencer as dificuldades que vamos enfrentar, porque é inerente à existência humana. Enquanto vivemos aqui, sempre vamos enfrentar dificuldade. Ou você está parado, ou você não está crescendo. E é por isso que ele diz: Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração, porque ela é que vai me dar força, ela é que vai me sustentar, para que eu consiga vencer cada etapa da vida. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Uma dependência do Espírito Santo de ensinar a palavra. Nós estamos muito presos, então, às vezes sabemos muito da palavra e não a compreendemos, e ela não se torna conhecimento, porque conhecimento não é o que eu sei, mas é aquilo que eu pratico. Quantas pessoas leem a Bíblia constante e estão suicidando, estão vivendo em depressão, estão vivendo distante daquilo que a palavra diz para você viver. Por isso que Paulo nos desafia, por isso que o salmista aqui está nos desafiando. Olha, medita na palavra dia e noite. Olha, você não está livre de dificuldade, você não está livre de ter problemas. Pede a Deus para te ensinar a palavra, pede a Deus para que você possa viver uma vida diferente, para que você possa viver uma vida tranquila e vencer as dificuldades que vão se apresentar. Com os lábios repito as tuas leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. O que o salmista está dizendo é que ele olhava nos testemunhos da palavra. Ele olhava aquilo que Abraão viveu e dizia: olha, eu vou me alegrar, porque se aconteceu com Abraão, vai acontecer comigo. Ele olhava na transformação que Deus operou na vida de Jacó e dizia: olha, se Deus foi capaz de pegar um homem enganador e transformar ele em Israel, e transformar ele numa nação, que Deus não pode fazer comigo também. Ele olhava o que havia acontecido com Enoque, como a maneira como Enoque andou com Deus, e diz: olha, se Enoque foi capaz, eu também posso. Isso é se apegar aos testemunhos da palavra. E ele diz: olha, eu me alegro com isso, eu tenho prazer, eu tenho um regozijo. Essa expressão, ela vai muito além do que uma simples alegria. É como se ele começasse a ter uma alegria indizível, começasse até a gritar, a se regozijar, a rir sozinho, a pular, a saltar, a ficar maluco, porque ele diz assim: olha, gente, eu não estou confiando em um Deus que não age, que não tem um testemunho, que não tem um exemplo. Está aqui, olha o que ele fez no deserto, olha o que ele fez quando esse povo atravessou o deserto, olha o que ele fez, olha como ele deu autoridade a Moisés e Moisés abriu o mar, olha como é que saiu água da rocha, olha como é que Deus curou. É isso que ele está dizendo: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Nós não damos atenção. Ele está dizendo: olha, eu preciso dar atenção, não estava dando atenção. Tem gente, eu acho engraçado, pessoas que convertem e continuam no mesmo caminho que ela estava antes. Conversão implica eu mudar de direção totalmente e me voltar agora para a palavra. Antes a minha opinião importava, agora a minha opinião não importa mais. O que importa é a palavra de Deus. Se a palavra diz que é pecado, se a palavra diz que é certo, se a palavra diz que você precisa fazer isso para andar em fé, então eu tenho que fazer, eu tenho que meditar, eu tenho que dar atenção ao que a palavra diz. Diz mais: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus preceitos, não me esqueço da tua palavra. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus não é pesada. Ela dá prazer. Obedecer a palavra de Deus dá prazer. Obedecer a palavra de Deus é acertar. Obedecer a palavra de Deus é viver uma vida leve. Não é pesado. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra.
clamor lindo. Você já clamou isso? Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, eu quero viver a tua palavra. Vem com bondade comigo, Deus, me ajuda, tem paciência, tem misericórdia, me perdoa. Ele vai mais distante ainda. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você já orou a Deus para que Deus abra os seus olhos, que você consiga enxergar as maravilhas da palavra de Deus? Essa tem sido a minha oração constante. Eu olho para o Senhor, se o Senhor dominou, exerceu domínio sobre o mar. Moisés exerceu domínio a ponto de mandar que o mar se abrisse. Jesus exerceu domínio acalmando a tempestade. Eu tenho que ter prazer nisso, eu tenho que meditar nisso, Deus, me ensina a andar assim, me ensina a viver assim. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua palavra, para que eu tire os meus olhos da dificuldade que eu estou vivendo e ponha ele na palavra de Deus e enxergue o Deus maravilhoso que eu sirvo. Isso vai me aliviar. O problema é que eu estou andando buscando uma solução, eu quero resolver as coisas do meu jeito. E eu não tenho capacidade, eu não tenho as respostas que eu preciso para resolver. Porque se eu tivesse, eu já teria resolvido. Eu já teria agido e solucionado. Quando você não tem solução, volte-se para a palavra de Deus, dependa dele, espere nele, pense nas coisas do alto, mude a sua perspectiva de visão, mude os seus pensamentos. Como eu vou mudar a minha visão? Mudando os meus pensamentos. Como eu vou mudar os meus pensamentos? Meditando na palavra de Deus. Ele vai dizer: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Eu sou peregrino. Eu sou peregrino na terra. Eu não vou esconder. Não esconda de mim. O que ele está dizendo é: Deus, minha vida é muito curta aqui. Eu vou para o céu. Eu vou descobrir tudo no céu. Eu vou viver a glória do céu. Mas enquanto eu estiver na terra, não esconda de mim a tua palavra. Eu quero viver tudo o que tem para mim viver aqui na terra. Eu sei que eu sou um cidadão do céu. Eu sei que a minha vida não se resume única e exclusivamente aqui na terra. Eu sei que eu vou para o céu. Mas enquanto eu estiver aqui, não esconda de mim, dá-me entendimento para que eu consiga viver uma vida extraordinária aqui. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Senhor, eu desejo te obedecer. É isso que ele está dizendo. Eu quero viver em obediência, porque obediência gera poder, obediência gera presença, obediência gera acessar a glória de Deus. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Pode reunir os homens mais poderosos dessa terra para conspirar contra você, mas que você possa fazer igual o salmista. Os poderosos se reúnem, mas eu vou esperar em teus decretos, porque os teus decretos me levam para perto de ti. Eles nada podem fazer contra mim, a não ser contra o meu corpo, porque eles podem até tirar a minha vida, mas daqui eu vou estar com o Senhor. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Tenha a palavra de Deus como a sua conselheira. Tenha os testemunhos de Deus como o seu prazer. Se delecie naquilo que os homens, naquilo que Adão viveu, naquilo que Enoque viveu, naquilo que Noé viveu. São tantos os testemunhos naquilo que Abel viveu. A palavra diz que o sangue de Abel fala até hoje por causa da fidelidade de Abel. Deus está desafiando a mim a andar em fé, a viver em fé, a exercer domínio sobre as circunstâncias, a não viver com medo. Nós não temos que viver amedrontado, nós não temos que viver apavorado. Meu Deus, o que será agora? Você lê jornal, abre o jornal, é só desgraça, desgraça, desgraça. E vão acumulando desgraças e você fica apavorado. Não se apavore, descanse na palavra. Mergulhe na palavra,
leve os jovens a mergulhar na palavra, leve as crianças a mergulhar na palavra, a conhecer a Deus, a experimentar a Deus. É por isso que Deus está nos chamando a dominar. Este é o tempo de domínio. Este é um tempo de dominar por meio da palavra, por meio da fé. Vamos exercer fé e vamos acabar com tudo isso. Vamos libertar os jovens por meio da fé. Onde a palavra de Deus chega, onde o evangelho chega, tudo se transforma. Porque evangelho é o poder de Deus. Mude a sua mentalidade, mude a sua mente. Que você possa fazer da palavra a sua referência, a sua meditação de dia e de noite, e viver o extraordinário de Deus hoje. Sair da zona do medo para a zona da fé, para a zona do domínio extraordinário. Que Deus abençoe a sua vida. Vá viver o extraordinário de Deus por meio da meditação constante e por meio do colocar em prática a palavra de Deus. Deus o abençoe, espalhe fé, compartilhe este vídeo e até o próximo, no nome de Jesus. E te espero aqui, um encontro presencial conosco na Torre da Montanha. Se você quiser vir, nos chame que eu vou te dizer como você pode participar. Deus abençoe a sua vida.